Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso 22º encontro sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E hoje nós vamos dar continuidade e terminar o capítulo 7, tá? Falando sobre os outros portais para acessar o corpo interior. Particularmente, esse foi um capítulo, né? Está sendo, aliás, um capítulo que está exigindo um pouco de nós, porque é bem complicado a gente largar um pouco a nossa razão, o nosso costume de racionalizar tudo e mergulhar nesses conhecimentos, né? Na essência disso que o Eckhart Tolle traz, que basicamente é o sentir, né? Então, realmente não querer entender com os olhos da razão, mas buscar colocar isso que ele fala, né, esses conceitos, que inclusive não são unicamente dele. Ele mesmo, durante o capítulo, vai falando algumas fontes, inclusive Jesus. Jesus é uma das fontes, Buda, né? As civilizações antigas, principalmente as orientais, né, os hindus, os chineses, né, esses povos muito antigos que já traziam conceitos muito iguais a esses, muito parecidos com esses. Então, para que a gente consiga realmente, não é nem entender, eu não vou nem falar a palavra entender, né, para que a gente consiga assimilar, absorver esses conhecimentos, essas informações, nós precisamos sentir mesmo e colocar no nosso dia a dia. E aí ele dá algumas dicas, e hoje, aqui até o final desse capítulo, ele vai dar algumas dicas, vai falar de alguns outros portais que vão nos ajudar a entrar em contato com esse famoso eu real, ou nosso eu interior, ou o nosso corpo interior, como queiram, né? Como queiram denominar esse ser que não tem a ver com o nosso ego, nem a nossa mente, tá? Então, ele começa falando, como sempre, né? Eu vou pegando alguns trechos aí dos capítulos em que nós vamos lendo e trazendo esses trechos e fazendo alguns comentários sobre esses trechos. As partes mais interessantes, assim, que são relevantes para o nosso conhecimento. E olha, pouca coisa tem sido deixada de lado. Tá? O livro ele tem sido basicamente quase 80% aí falado nessas aulas aqui, nesses encontros, né? Não gosto de falar aula porque aqui ninguém está ensinando ninguém, né? Nós estamos trocando realmente informações, bebendo ali daquele livro e levando uma interpretação que não precisa ser só a minha, né? Cada um que recebe busca fazer a sua própria interpretação. Não existe ninguém que está 100% correto ou com a razão. Na verdade, todos nós estamos com uma fatia da razão, porque cada um de nós pode ver por um aspecto. E às vezes a forma como eu vejo é uma forma de ver, mas existem outras, ou existem complementos a essa forma de ver. Tá? E é muito interessante quando as pessoas que leem o livro, ouvem esses vídeos, esses encontros, começam a refletir sobre e gerar outras ideias, outras experiências, e quem sabe até compartilhar nos comentários lá no YouTube, ou mesmo o pessoal que está comigo lá no grupo, comentar ali no grupo, isso também é interessante, tá? Porque todos nós temos uma visão, todos nós temos essa essência, todos nós somos parte desse criador, né? Desse grande arquiteto do universo. Então, o principal portal para acessar o corpo interior é estar no agora. Isso ele já traz logo de cara novamente, tá? Então ele vai falar sobre alguns outros portais
coisa que ele já fez ali no início do capítulo e que nós vimos na aula passada, mas aqui ele vai falar de mais alguns, tá? Porém, ele relembra a gente que estar presente no agora, só isso já encerra todo o resto. Só isso já dá conta do que a gente precisa para entrar em contato com o nosso eu interior, com esse nosso corpo interior, tá? Então, estar no agora. Não conseguimos acessar nosso corpo interior sem estar intensamente presentes no agora. Então, se nós estivermos fora, sempre com o olhar para fora, sempre vivendo o que está fora, nós não temos como entrar em contato com algo que está dentro. Isso é bem óbvio, né? Daí ele faz duas comparações aqui. Ele diz assim: o tempo é o manifesto, e o manifesto, o tempo e o manifesto, tudo que existe, né? Tudo que a gente vê, estão ligados. O intemporal, aquilo que não tem tempo ali medindo, está ligado ao não manifesto. Não manifesto é aquilo que não faz parte do mundo da forma, não tem forma. Mas não é porque não tem forma que não existe. Muito pelo contrário. Tudo que tem forma só existe devido ao não manifesto. Então, olha só que ideia que a nossa mente fica até assim meio confusa, porque a mente ela está muito acostumada a catalogar tudo, a racionalizar, colocar cada coisa no seu lugar. Aí a gente entra em contato com esse tipo de conteúdo e a gente fica assim, ué, que loucura é essa? Isso não deve ser verdade. Isso é tudo balela. Mas não é. E aí ele continua. Por isso, ao estar totalmente no momento presente, você se liberta do tempo psicológico. Nós falamos alguns encontros atrás sobre o tempo psicológico e se liga ao não manifesto. Então, quando nós estamos ligados ao nosso corpo interior, ou nosso eu real, nós necessariamente abrimos mão do tempo psicológico. Ou seja, é como se tudo tivesse um tempo para acontecer, como se tudo fosse movido de acordo com esse tempo que a gente conhece aqui, nesse plano material. Só que ele também fala, antes aí em alguns capítulos anteriores, que o nosso espírito, ou o nosso eu interior, não importa em que fase dessa vida material que a gente está, ele nunca está velho. Ele sempre está brilhante, ele sempre é um ser que não sofre ação de tempo, esse tempo que a gente conhece. Então, esse nosso ser interior, que a gente poderia até dizer que é o nosso espírito, ele é intemporal. Ele faz parte desse outro universo, que não é o universo da forma. E quando a gente se livra desse tempo psicológico, ao entrar em contato com o nosso presente, o nosso momento de agora, e automaticamente entrar em contato com o eu real, quando a gente faz isso, a gente se liberta dessa escravidão em que nós vivemos aqui nesse plano material. Porque nesse outro universo, nessa outra dimensão, não existe tudo isso que nós conhecemos como se fosse a grande verdade. Porque para nós é a verdade, não é? A gente vive isso todo dia. Só que nós temos uma outra face. E essa outra face, esse nosso outro lado, é que é o lado essencial do nosso ser. É o lado intemporal, tá? Então, em suma, o que ele traz é que somos seres intemporais, somos seres eternos
estamos ligados a uma fonte de vida eterna e somos consciência, não somos forma. Essa forma que nós temos e a forma que tem tudo que nos rodeia, tudo isso que a gente vê aqui nesse plano material da forma, só existe porque existe esse outro plano, esse plano da não forma, que é o não manifesto, que é o plano que não tem forma, é o plano essencial. E nós não estamos separados desse plano essencial, dessa dimensão ou desse reino que é intemporal. Nós não estamos separados dele. E tudo que existe não está separado dele, porque só existe essa forma nesse mundo material porque existe o não manifesto. Então, quem vem primeiro? O não manifesto. E nós não estamos separados dele, certo? Então, nós podemos entrar em contato com ele. É isso que ele vai trazendo ali. E para a gente parece tão difícil da gente assimilar. Mas aí, conforme ele vai falando isso no decorrer do livro, ele vai falando de diversas formas. Se a gente for resumir todo o livro, ele só vai se resumir ao título do livro, O Poder do Agora. Porque tudo o que ele fala no livro inteiro traz a realidade do agora. A realidade do agora é toda a realidade. É tudo o que nós somos. É de onde nós viemos. E é a razão de tudo existir. Então, não tem nome mais propício e mais adequado para um livro como esse, como o nome que foi dado, O Poder do Agora. Ao estar no momento presente, você sente a essência divina presente em todas as criaturas e compreende que tudo é sagrado. Então, é até interessante quando a gente estuda o xamanismo, que é algo que eu também estou estudando um pouco mais a fundo ultimamente, e a gente entra em contato com alguns conhecimentos dos xamãs, que é uma das filosofias espiritualistas mais antigas do planeta. Ela remonta a milhares de anos, muitos anos. Ela vem antes de tudo isso que a gente conhece, de todas essas civilizações que a gente conhece. O xamanismo, ele traz justamente isso, a essência de tudo que existe. Então, a gente só consegue sentir a essência de tudo que existe quando a gente consegue sentir a essência do divino em nós. Se a gente não vê esse divino em nós, se a gente não entra em contato com ele, e mesmo que a gente não veja, ele está ali, esperando que a gente o encontre, esse divino que está dentro de nós. Então, se a gente começa a entrar em contato com ele, tudo à nossa volta a gente sente como sagrado, realmente. Porque a gente percebe, a gente vem na nossa percepção que tudo que existe só existe porque tem esse não manifesto, esse sagrado, essa essência. E aí a gente começa a dar valor realmente para aquilo que está fora de nós, no mundo da forma. Aí ele fala de Jesus. Jesus, a respeito da sua identidade, diz a respeito dele mesmo, né? Ele vai dizer o seguinte: racha um pedaço de madeira, estou lá. Levanta uma pedra e me encontrarás lá. É o que ele falou. E por que ele falou? Porque nós somos um. Todos estamos ligados ao um. Quem é o um? Quem é o uno?
é a consciência divina, a consciência cósmica, que criou tudo isso, que criou tudo que existe, que criou esse mecanismo da natureza, as leis divinas. Então, nós estamos todos ligados, tanto nós aqui como seres humanos, quanto nós e todos os outros seres, animais, plantas, enfim, tudo que existe. Minerais, porque nós somos feitos dessa mesma energia, desse mesmo não manifesto. Nós viemos dele e tudo que está fora de nós. Então, é como se fosse um paradoxo, né? Parece que tudo está separado da gente, mas ao mesmo tempo não está. Parece que tudo tem uma individualidade, ao mesmo tempo só tem uma identidade. É realmente um paradoxo. Por quê? Porque existe essa essência da qual nós não podemos nos dividir, nos separar. Então, todas as vezes que nós, com a nossa mente, com o nosso ego, buscamos nos separar, usar a separação, é quando nós estamos mais distantes do nosso eu interior e da fonte, da nossa fonte vital. Quanto mais separados nós acreditamos que estamos da nossa fonte, mais nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos tristes, depressivos, desequilibrados, perdidos. Muitas vezes nem sabemos por que estamos assim. Passamos por momentos de alegria, daqui a pouco estamos tristes e nem percebemos, não sabemos por quê. Muitas vezes até temos saudades de algo e não sabemos do quê. Então, é de se refletir sobre. Vamos evitar de usar o pensar sobre, né? Tão acostumados que a gente está em falar, vamos pensar sobre isso, mas aqui não é pensar. Aqui realmente é refletir e eu acho que nem essa palavra se adequa. Vamos sentir sobre, talvez seja melhor. Então, ele vai continuando aqui a falar sobre os portais e diz assim: um outro portal para o não manifesto é quando consegue silenciar o pensamento. Por isso que quando a gente silencia os pensamentos, a gente automaticamente entra em contato com o não manifesto, que é essa outra realidade, talvez a única realidade que exista, a verdade. Quando a gente entra em contato com esse não manifesto, nós não pensamos, porque o pensamento ele já faz parte de uma outra dimensão, faz parte do reino do manifesto, de tudo que é manifesto. Então, o pensamento faz parte do que é manifesto. Todas as coisas que existem ocupam um espaço aqui no nosso mundo material. Na nossa mente, os nossos pensamentos ocupam também um espaço, como se fossem essas coisas que a gente tem ao nosso redor. Por isso que até a gente estuda sobre formas de pensamento, e que formas de pensamento, elas não são coisas abstratas, elas são praticamente coisas concretas mesmo, elas existem, elas foram criadas no nosso espaço mental, da mesma forma como a gente tem as coisas, a gente cria, a gente constrói coisas nesse espaço material, da mesma forma. Por isso que quando a gente estuda sobre formas mentais, a gente estuda lá também, a gente vai lá estudar sobre o corpo mental e a gente estuda que a gente
cria primeiro as imagens no abstrato para depois elas se concretizarem, né? Elas vão se concretizar aqui, mas algo que foi criado precisa ter feito parte do mundo das ideias. E aí ele começa a fazer parte de algo mais concreto, não é isso? Então, onde começou uma criação de algo aqui, no concreto para a gente, aqui no plano material? Começou no plano das ideias, de algo que ainda não era tão concreto, para aí começar a concretizar na própria mente aquilo, até que se concretiza aqui, no plano material. Então, olha, quem surge, onde que tudo surge? E a gente vai começando a absorver melhor esses conceitos. Aí ele fala desse portal, né? Que é silenciar o pensamento, aí ele dá alguns exemplos aqui, ou alguns exercícios que a gente pode fazer, algumas práticas muito simples, né? Que é práticas de respiração, por exemplo. Você respira e você foca na respiração, e você só foca nessa respiração. Ao focar na respiração, você não pensa, porque você só está se colocando a focar na respiração. Então, é um exercício interessante para a gente começar a entrar em contato com esse não manifesto. Outro exercício que ele fala aqui, olhar vigilante para uma flor, por exemplo. Vigilante por quê? Porque durante esse momento em que você se propõe a fazer isso, você se propõe a olhar para essa flor e a descansar os olhos nessa flor. E aí a gente descansa mentalmente. A gente fala, mente, agora você descansa aí. É uma meditação. É uma forma de meditar. Porque você vai focar em algo e você vai descansar sua mente vai silenciar, porque a gente pode até observar que quando a gente pensa demais, o tempo todo pensa, 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 e é assolado por uma avalanche de pensamentos, aqueles pensamentos em looping, nós ficamos cansados, porque isso tira a nossa energia. O pensar, pensar, pensar sem parar tira a nossa energia. Nós perdemos energia mental. E aí, quando a gente descansa e a gente só é, e a gente não se preocupa com nada, a gente só foca. É um relaxamento profundo. Aí também vocês podem fazer, ou nós podemos, né? Focar num yantra. Um yantra são aquelas mandalas, por exemplo, ou símbolos que trazem algum significado. Você pode focar em mandalas, por exemplo, yantras. Então, são formas de você focar e descansar a mente. Mas precisa se propor, é um treino a ser feito. É preciso que a gente se coloque a fazer, que a gente queira ter aquele momento para apenas relaxar. E com o tempo, com esse tempo aqui na Terra, né, que a gente chama do tempo da Terra, ao passar desse tempo da Terra, nós vamos, pouco a pouco, nos acostumando a entrar em contato com esse não manifesto e acalmando, silenciando os nossos pensamentos. Uma atividade mental permanente irá te aprisionar no mundo da forma, o que te impedirá de se tornar consciente do não manifesto, da essência divina, sem forma e intemporal, em si próprio e em todas as coisas e todas as criaturas. Então, se a gente está o tempo todo só pensando, pensando, o que acontece é isso, a gente fica prisioneiro das formas, do mundo das formas, porque o pensamento ele faz parte do mundo da forma.
Certa vez eu ouvi uma pessoa que disse: "Meditar não é parar o pensamento, porque a mente foi feita para pensar". Concordo, mas que meditação a gente quer fazer? Qual é a meditação que a gente quer? Nós queremos a meditação com pensamentos e deixa lá pensando, ou a gente quer entrar em contato com esse eu essencial, com esse corpo interior? O que que a gente quer? Então existem várias formas de meditar, realmente. Existe aquela meditação guiada, né. A meditação guiada, existem alguém falando, alguém está falando, e a pessoa que está ali fazendo a meditação está ouvindo. Então, dá para perceber que existe palavra sendo dita, não existe o silêncio. Existe algo sendo orientado, existe uma racionalização, queira ou não, queira ou não. Então, quando a gente faz, uma meditação que envolve pensamento, nós não estamos nesse objetivo aqui. O objetivo pode ser vários outros objetivos, e que todos estão válidos, porque existem vários objetivos. Mas para esse objetivo aqui em especial, que é falado aqui nesse livro, o ideal é o silêncio, é focar no seu silêncio interior, sem, focar em algo externo e ter que prestar atenção nesse algo externo, mas é focar ali em algo silencioso que vai te levar para o seu silêncio mental. Você não vai criar juízo de valor, você não vai ter visões de nada, você simplesmente vai ser apenas isso, sem nada além. Então aí é feita essa meditação que ele fala, tá? A meditação para entrar em contato com o corpo interior, ok? Quando estamos no agora, não precisamos de outras técnicas ou portais para acessar o não manifesto. Então, quando a gente tem esse poder de conseguirmos ficar no agora, sem sermos atraídos, né? Porque no começo é bem mais trabalhoso para nós. E nós estamos muito acostumados ao tempo todo estar focando no fora. É o tempo todo. A nossa atenção é chamada para alguma coisa fora. Então, para a gente, que ainda não tem essa facilidade, inicialmente, é interessante que a gente até use as dicas que o Eckhart Tolle trouxe nesse livro, e que a gente já comentou, né? Exercícios que ele trouxe na aula passada, por exemplo, que eu comentei, né? Aquela meditação, isso que foi falado aqui hoje, foi tudo retirado do livro. Então, ele vem trazendo coisas para nós. Em outros encontros também a gente falou sobre. Esses exercícios são interessantes para que a gente comece a se habituar aos poucos, mesmo tendo barulho à nossa volta, nós estamos tão focados no nosso agora que a gente desfruta do silêncio interior. E isso vai ser natural, do mesmo jeito que é natural para a gente hoje ser chamada a atenção para fora, ir para o fora. Outros portais ele vai continuando. A rendição. A rendição é um outro portal. O que seria isso, a rendição? É o abandono da resistência mental e emocional ao que é. Também se torna outro portal para o não manifesto, pois está ligado à aceitação de como as coisas são, a aceitação do que é. A gente tem que parar de lutar contra as coisas que são do jeito que são.
lutar contra situações. Se nós podemos resolver uma situação, se nós podemos melhorar uma situação, ok, a gente consegue melhorar, a gente consegue resolver, vamos lá. Mas o que não dá para resolver, não está ao nosso alcance, a gente precisa relaxar e aceitar. Porque quando a gente não aceita as coisas como elas são, cria o desequilíbrio dentro de nós. Nós entramos em profundo desequilíbrio. E aí entra os nossos pensamentos, entram as nossas emoções, e isso tudo gera comportamentos em nós. Comportamentos muitas e muitas vezes destrutivos. E não só destrutivos em relação a nós mesmos, destrutivos até em relação aos outros que nos cercam, que estão ligados a nós. Então, quando a gente resolve se render a tudo isso, nós estamos finalmente entrando ali no nosso agora. A gente para de viajar, porque existe a fuga também. Nós, para fugirmos de uma situação que a gente não quer aceitar, nós fazemos coisas, a gente fica no passado, a gente fica no futuro, a gente não quer ficar no presente, porque a gente não aceita. E aí a gente foge. Essa é uma forma também de estarmos presos nesse mundo da forma, de não estarmos ligados ao nosso eu interior. Quanto mais escravo você for do mundo das formas, mais isolado você ficará da dimensão interior, da profundidade. Então, olha isso. Conforme a gente fica escravo desse mundo das formas, nós ficamos isolados do nosso interior. Nós não temos a profundidade. Nós ficamos sempre na superfície. Deixamos de vivenciar todos os benefícios que nós poderíamos se nós estivéssemos integrados no nosso ser real. Então, temos que estar integrados a ele, porque quem nos alimenta é essa fonte divina, o Ti. Lembra que eu falei na aula passada? Falei do Ti. O Ti é essa energia vital que nos dá a vida, que faz a gente seguir em frente. E quando a gente não tem essa energia, nós não estamos saudáveis. Nós estamos com problemas, sempre. Problemas de diversas formas, físicos, psicológicos, emocionais. Nós sofremos, sofremos e sofremos. Resumindo, então, para entrar em contato com o campo da energia do corpo interior, o que nós teríamos que refletir aí e fazer? Esteja intensamente presente agora. Busque não se identificar com a mente. Nós não somos a mente. A mente faz juízo de valor. O nosso ser real, ele apenas é. É uma fonte de energia que está ligada à fonte primordial. É só luz. Renda-se ao que é, ou seja, a aceitação. Então, vamos refletir sobre esses 3 pontos que ele trouxe, principalmente com a questão, as duas questões aqui, as duas últimas, né? Da gente não se identificar com a mente e da gente se render às coisas como elas são, com aceitação, relaxar, soltar, soltar. Para que se vingar, por exemplo? Para que se vingar? A vingança
É um exemplo fortíssimo, escancarado da não aceitação das coisas como elas são. Nós não podemos controlar o outro. Não temos como controlar o outro. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu ouvi aí um barulhinho. Eu quero falar. Se Pode a falar. gente, por exemplo, a gente não fica muito acomodado com isso, Priscila, Não. aceitando tudo, não? Não é o aceitar passivamente. Hum, Lembra que eu falei agora há pouco? Falei assim: vamos fazer alguma coisa para melhorar. Vamos tentar de todas as formas. Vamos tentar resolver as coisas. Mas tem coisas que às vezes não tem mais o que fazer. Elas são daquele jeito. Como, por exemplo, mudar a cabeça de outra pessoa. Não dá, isso, não dá. A pessoa às vezes não quer mais papo comigo. Não quer. Por que que eu tenho que ou obrigar ela, ou forçar a situação, ou ficar com raiva dela, ou querer me vingar dela? Por que isso? Entende? hum. Aí eu deixo do jeito que tá, vamos dizer assim. Sim, você segue sua vida. Você já fez? Já fez tudo que pôde para reatar, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei? Já fez o Uhum, que pôde para reatar? Já fez o que estava no seu alcance? A pessoa não quer, ela tem o direito. Você não tem que se vingar dela, nem você não tem que obrigá-la a nada. Apenas segue o seu caminho. certo. E tudo na vida. Estamos trabalhando, recebemos uma demissão, fomos demitidos. Tem o que fazer? Não, Por que que a gente tem que entrar em loucura e se matar por causa disso? Então, são coisas que a gente não aceita. Por isso que existe muita discórdia, porque a gente não aceita as coisas. A gente não aceita as escolhas das pessoas. A gente não aceita as coisas nem que não tem nem a ver com pessoas, mas da natureza mesmo. A gente não aceita. A gente quer mudar a natureza. por isso o não manifesto, é isso? Quando a gente quer mudar as coisas que são, porque a gente não aceita, nós Hum, estamos no lado do manifesto, no certo, lado da forma. Nós estamos nos identificando com a forma. O não manifesto não tem nada a ver com a forma. então, quando a gente está no não manifesto, então a gente está com a gente mesmo, é isso? Exatamente. E não Certo. só com a gente mesmo, nós estamos com tudo que existe. Com o Porque, na universo. verdade, não existe nada que esteja separado desse não manifesto. Certo, Não existe nada que está separado. Tudo está junto. Porque, na verdade, tudo que existe só existe porque existe o não manifesto. certo. Tudo se manifesta do não manifesto. Entende? Uhum, entendi. O que está manifestado é o que se sobressai. Estive até pensando essa tarde. O verdadeiro yin e o yang, né? É, É como se com o yang certeza. fosse o mundo externo, ele está aí manifestado. E o E Ing, o yin é o que não está manifesto, é o introspectivo, é o que está ainda ali no caldeirão, naquela energia que ainda há de criar mais e mais, sempre. sim, E nós viemos dele. Então, qual é o nosso verdadeiro. Da onde que nós viemos é dele. Então, essa é a nossa casa. Então, quando a gente se liga no não manifesto, a gente entra em contato com essa outra dimensão que a gente não está acostumado. Porque a gente só está acostumado a ver, ver, ver fora, não é? Por sim. isso que é tão Vê a difícil para forma, a gente. A gente não mundo entende. das formas. O É. mundo das formas é a que é real para nós. Agora, vamos pensar naquelas consciências muito sutis e elevadas, que Hum. já nem encarnam mais. Eles estão muito já ligados a esse mundo do não manifesto. Porque eles nem têm formas mais, né? Então, eles nem têm formas mais. Porque nós não, na verdade, nós não temos forma. Certo.
Nós temos forma hoje porque nós estamos nos manifestando nesse plano material. Nós temos forma também quando a gente está se manifestando no plano astral. Uhum, Já no plano mental, nós não temos mais forma. certo, Lembra que nós somos um oval? lembro. E vai ficando, com cada plano mais sutil, conforme ele vai ficando mais sutil, a forma vai ficando cada vez mais diáfana. Nem Uhum, no plano mental ainda é uma forma ovalada, né? Mas num plano, assim, o plano mental superior já é uma forma menos ovalada. Conforme ele vai ficando cada vez mais sutil, essa forma vai sumindo vai ficando sem forma, né? e vai virando uma consciência, Sim, entende? Então, entendo. quando a gente relaxa e aceita as coisas, a gente não vai se vingar. A gente não vai ficar com ódio, nem com raiva do outro, porque a gente não está ligado no mundo da forma. Nós Uhum. estamos, a nossa realidade maior é esse outro mundo, esse outro universo. Por isso que Jesus, ele falou aquilo, pegue uma pedra e você me virá ali. Porque ele não está mais no mundo da forma, ele não está mais ligado nesse mundo. Ele está em todos os lugares, junto com tudo, porque, na verdade, a energia que fez ele aqui, encarnado, por exemplo, é a mesma energia que ele conhece lá, naquela outra dimensão. E eu, assim, entendo uma coisa, assim, por exemplo, quando você sente essa sensação, você se identifica com tudo e Isso, você se manifesta em tudo. Quer dizer, você é um pouco de cada um, isso porque você não mesmo, tem forma. isso mesmo. Você entra no fluxo da energia, do ti. Isso. E é um silêncio, não sei, na verdade, enquanto a gente está vivendo essa vida do jeito que a gente vive, a gente entra poucos minutos, são frações, às vezes frações de segundos que a gente entra nessa experiência, Sim. no vazio, do nada. Mas, às vezes, por exemplo, que eu senti foi algo tão incrível, inexplicável. Magnífico. É um descanso, é um oásis mesmo. É uma calmaria, é algo que a gente não encontra palavras. Eu sei como é que é. A gente descansa. Você está em constante descanso, porque você não tem aquela preocupação, aquela forma de se manifestar, Exato. sabe, com tudo aquilo que está acontecendo. Então, como você não tem essa forma, você se relaxa e vai Exato. vivendo tranquilamente. É Aquela isso outra que eu estou realidade, entendendo. ela não Não existe. existe mais, né? Você não existe mais. É quando a Exatamente. gente dorme, o sono sem sonhos, né, que foi falado também na aula passada. Quando a gente tem o sono sem sonho, basicamente a gente deixa de existir mesmo. Uhum, Você não sabe o que aconteceu. E você acorda bem, muito bem. E o corpo astral, ele sai do corpo físico, né? E faz a uhum, viagem astral. Ele faz. E às vezes ele faz consciente. Aí ainda não é esse estado, quando a gente faz uma viagem astral e sai consciente. Lembra? Foi falado. sim, Na viagem astral, a gente sai consciente, a gente tem toda aquela situação como se fosse aqui. Mas não tem como saber como é estar naquela situação, naquele estado, em conexão completa ali com o não manifesto, porque ele só é. Então, quando a gente está sempre vivendo a nossa vida, a gente vive a nossa vida, e a gente começa a ter cada vez mais esse contato com essa energia primordial,
as coisas vão mudando na nossa vida. Com certeza. Nós não vamos mais estar tão desequilibrados, porque a gente sabe o que acontece, né, na nossa realidade mundial. As pessoas estão todas muito doentes, e não só doentes no físico, elas estão doentes mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Priscila, mas eu não sei se acontece com você, mas comigo, conforme eu chego perto das pessoas, por estar nesse estado assim, mais tranquilo, elas começam a perceber isso e começam a se sentir mais leve. Eu já percebi isso. Sim, Elas não sabem o porquê, mas se sentem mais leves. é a energia que você passa, porque você é um ser que vai ter uma energia reverberando, entendeu? Uhum, Da mesma forma que chega uma pessoa densa, você vai sentir a energia dessa pessoa densa. Então as pessoas sentem. é, Nós somos feitos de energia e a gente sente a energia que nos rodeia. A gente sente isso. E quando a gente começa a melhorar, a entrar mais em contato com esse nosso eu interno, o que acontece? Esse eu interno, ele tem uma energia alta, de uma vibração muito alta. uhum, E aí a gente começa a ter essa vibração no nosso dia a dia. Não vou dizer que a gente consegue 100%, sim, né? claro. Porque vai ter momentos que a gente vai ficar com a nossa raiva, vai ter tudo aquilo lá. É, somos seres humanos ainda, né? Ainda estamos por aqui, a gente não está ascensionado. Deve estar longe, Verdade. deve estar Tá um pouco longe longe, ainda. É, tá longe. mas a gente já consegue entrar em contato com essa energia e isso já vai mudar muito a nossa vida. Uhum, Nós conseguimos, aliás, né, ter a nossa mente mais aberta, mais limpa, para ela exercer a função que ela tem realmente com a gente. O aprendizado, a absorção dos conhecimentos, como você se entrega, por exemplo, em atividades práticas, né, essas práticas que a gente costuma fazer, energéticas e tal. sim. A forma como a gente se entrega começa a ser diferenciada. E para cada pessoa é uma coisa. Nem todo mundo é igual. Na verdade, cada pessoa tem um jeito de ter suas experiências, mas elas têm. Eu Ba- percebi também que não existe assim a gente não fica tão suscetível às tristezas, aquilo que as pessoas falam de você, né? E você não tem mais essa importância como tinha antes. Pelo menos Exatamente. para mim não está tendo mais, né? Sim. Agora, de repente, você vai ser surpreendida com uma situação que você vai ficar com muita raiva. É? Normal, normal. Porém, isso rapidamente abafa. Ah, tá. Lembra Jesus? Sim. Ele também virou lá as mesas lá, É dos impostos lá, né? templo, não é? Uhum. E teve outras vezes aí que ele não foi bonzinho, não. Porque faz parte daqui da nossa humanidade, enquanto Sim. encarnados, né? Nós temos aí esse ego que está aí trabalhando, não adianta. De vez em quando ele se manifesta. E não é de um dia para o outro, agora nós somos seres tão melhores, tão incríveis. Não, Ah, não, é claro que não. nós vamos ter os nossos momentos. Vai ter gente que vai tirar a gente do Do sério, sério, é. vai tirar a nossa pior parte, entende? Entendo. Porque o que acontece? As sombras estão aí. O nosso temperamento, ele está aí. E o nosso temperamento, ele é influenciado por uma série de fatores, até pelos astros. A astrologia é incrível quando você vai estudar, é incrível você ver o que traz a astrologia para a gente em relação aos nossos signos, por exemplo. A Lua, principalmente, eu confio A muito na lua, Lua, né? a lua em relação tanto a nós,
as nossas fases aí do mês, Uhum. quanto das plantas, né, das plantações, dos seres, dos animais, e tudo isso é influenciado pelos astros, né? Então, o nosso temperamento, ele sempre vai estar aqui. É muito Sempre incrível, oscilando, né? Oscilando. sempre, porque nós temos o nosso temperamento. Uhum. É legal estudar a medicina chinesa, porque eles trazem cada conhecimento assim tão interessante em relação aos temperamentos, por exemplo, aos elementos, Uhum. né? Porque aí é um pouco diferente dos elementos, aquele que nós estudamos lá no xamanismo, né? Certo. Na medicina chinesa, nós vamos ver mais que 4 elementos, né? E eles têm uma explicação muito interessante. Então, não tem como a gente deixar de ser o que a gente é. Né? Tanto que quando a gente fala em florais, por exemplo, florais de Bach, é, o, os florais de Bach, eles também têm a ver com temperamento. Eles foram observados as pessoas com determinados temperamentos e como elas agem. Então, nós temos o nosso jeito que é intrínseco a nós, enquanto encarnados aqui na Terra. Uhum. Porém, quando a gente está ligado à nossa essência interior, nós estamos mais conscientes. E aí a gente consegue ir nivelando, deixando mais equilibrado esse nosso temperamento. Nem muito lá, nem muito cá. A gente vai conseguindo lidar melhor com a gente mesmo. Uhum. Ter um relacionamento com o que é externo de uma forma muito mais saudável. Então, não significa que nós somos agora perfeitos, não. Não. Significa que a gente, hoje, consegue lidar melhor com a gente mesmo. A gente Fica mais consegue fácil. É, fica evitar mais fácil. evitar as doenças, porque a gente vai trabalhando as nossas sombras. As sombras é para jogar no lixo? Não, nós somos só luz? Não. Nós somos as duas, só que nós somos o equilíbrio. A gente só conhece a luz quando conhece as sombras, né? Exatamente. No nosso universo, apesar da gente falar que é tudo um, por outro lado existe a dualidade, né? É tudo, né? Existe Dualidade. os dois lados. Não tem como. Sim. Então, é tudo muito assim, filosófico, Uhum. sabe? E para a gente entender, a gente precisa realmente estudar, né? Essas questões aí que a gente tem aqui no nosso mundo, tá? A gente precisa mesmo ler, estudar e, com toda a simplicidade do mundo, toda a simplicidade que for possível para a gente, entrar em contato com o eu real. Porque é muito simples, é só estar no presente, é só estar no agora. Uhum. E estar no agora é algo totalmente possível. É só a gente começar a ter esse novo hábito. Isso é um hábito. É corrigir, educar a nossa mente. A gente precisa educar a nossa mente. Ela precisa ser colocada para ser nossa aliada. Do jeito como está, a nossa mente, ela está comandando a nossa vida e nos levando para um buraco. É isso que ela faz. Por isso que a gente Uhum. está aí tantas e tantas encarnações, às vezes resolvendo a mesma coisa. Ou cometendo os mesmos erros, né? Exato. Então chegou o momento, inclusive o planeta, ele está passando já por um momento de vibração mais sutil. Ele já está ficando mais sutil. Uhum. Nós já até estudamos lá, não sei se vocês vão lembrar do Pietro Outro Baldi, balde. né? Ele falava já sobre isso, aquele ciclo todo, né? Uhum. Outro estudo, né? Difícil, Difícil. difícil, né? Mas muito interessante, se a gente for depois que a gente estuda esse livro do Poder do Agora, a gente vai estudar lá o Pietro Baldi, muita coisa vai ficar mais simples para entender, Certo. não é? É. Então,
Na verdade, é muito simples entrar em contato com esse eu, esse corpo interior. Primeiro passo, estar no agora. Fazer exercícios que nos ajudem a entrar em contato com esse corpo interior. Sentir esse silêncio. Aí nós vamos falar aqui. Vamos falar aqui um pouco mais sobre isso, tá? Aí foi feita uma pergunta. Tudo bem, Maria Helena? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Obrigado, Pri. Nada? Então é perguntado assim: o amor seria um dos portais? Aí ele responde: não. O amor é o que passa pelo portal. Então, não é que eu vou sentir amor, aí eu vou entrar em contato com o meu corpo interior. Não. Quando eu entrar em contato com o meu corpo interior, eu vou sentir o amor. O verdadeiro amor. O amor em toda a sua força. Qual é o amor que a gente vê hoje em dia? Um amor multifacetado, não é mesmo? Disfarçado de ciúmes, de paixão e uma série de outras formas aí de amar. Tudo bem, é uma faceta do amor. É a energia do amor, mas o amor na sua plenitude, aquele amor que a gente nem explica, porque não dá, e é um amor que vem por tudo, iniciando pelo amor que a gente tem por nós mesmos, o alto amor. Esse amor que não cabe em nós, e que é muito difícil explicar, ele só vai ser sentido em toda a sua força quanto mais nós entrarmos em contato com o eu interior. O amor essência só pode ser encontrado quando se acessa o corpo interior. É o que ele escreve lá. O não manifesto não está separado do manifesto, que é o que eu já falei. Ele impregna tudo o que existe. O silêncio é algo importante, é um dos portais que ele também traz, tá? O silêncio. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Entre os sons, existe sempre o silêncio. Na verdade, o silêncio sempre está aí. O silêncio é a única coisa que é. Podem observar isso. Os sons vêm do silêncio e voltam para o silêncio. O silêncio é a única condição que dá possibilidade de existir o som. O silêncio faz parte do não manifesto. Ao prestar atenção ao silêncio, abre-se outro portal. A mente se aquieta e cria-se o silêncio interior. O silêncio por fora, quietude por dentro. Você entrou no não manifesto de novo. Por isso que quando existem pessoas aí que meditam, né, profundamente, elas podem estar no meio de uma barulheira completa. Elas já se acostumaram a entrar no silêncio interior. Quando elas estão no silêncio interior, elas estão em outra dimensão, elas estão nesse outro reino. Isso que está fora é como se nem existisse. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também. A gente estar fazendo alguma coisa, estar tão concentrado naquilo, tão mergulhado naquilo, que nada mais existe. Pessoas falam e você nem ouviu. Aconteceu alguma coisa, você nem ouviu. Então você está completamente voltado ali, para aquilo.
Então, é mais ou menos isso, esse silêncio. Esse silêncio, só que é para o seu interior. Você fica naquele estado de quietude, onde eu dei só um exemplo agora há pouco, né? O que ele fala é essa quietude interior, onde você não tem pensamento, onde a sua mente não entra. Porque lembra, mente, pensamento pertence ao mundo da forma e não ao mundo interior. Se não houvesse o som, não saberíamos o que é o silêncio, né? E se não houvesse os objetos no espaço, também não saberíamos como é o espaço. Então, nós temos aí o silêncio, ele fala do silêncio, e do espaço também. O espaço, ele é ocupado por tudo aí que existe, né? Tudo que é ocupado, assim como eu dei o exemplo aí, até da mente com os seus pensamentos. Então, a mente, quando ela está vazia, ela tá em silêncio. Ela está naquela outra dimensão. Mas quando ela está cheia de pensamentos, ela está totalmente ocupada, com todos os seus espaços ali ocupados. Mesmo assim, ele quer dizer o quê? Que o espaço, esse espaço que não existe nada ali, é o gerador desse espaço que a gente encontra tudo. É a mesma coisa do silêncio. O silêncio é o gerador de todos os sons que a gente conhece, que a gente escuta, né? Então, ó, o não movimento não está presente apenas no silêncio. Preenche também o universo físico como espaço. Os budistas já trazem isso há mais de 2.500 anos. Eles falam assim: a forma é vazio e o vazio é forma. Afirma o Sutra do Coração, que é um texto budista muito famoso, ou seja, a essência de todas as coisas é o vazio. E aí, ele vai mais longe, ele fala dos físicos aqui, da ciência. Dizem os físicos que o estado sólido da matéria é uma ilusão, os físicos. Mesmo a matéria aparentemente sólida, incluindo o seu corpo físico, é constituída por quase 100% de espaço vazio. Tão vastas são as distâncias entre os átomos quando comparadas com o seu tamanho. Então, tudo tem átomos, né? Nós somos seres atômicos e tudo que existe tem um princípio atômico. E existe um vazio ali entre os átomos que formam esses seres que a gente conhece, essas coisas que a gente conhece. Então, por trás de tudo isso que existe um vazio muito grande. E mais ainda, é dentro de cada átomo que há, sobretudo, o espaço vazio dentro de cada átomo. O que resta parece-se mais com uma frequência vibracional do que com partículas de matéria sólida. Olha isso. É mais parecido com uma nota musical. Então, isso são conclusões trazidas pela ciência, pelos físicos. Nada existiria sem o silêncio ou o espaço. No entanto, o silêncio e o espaço nada são. Não é? O que é o silêncio? Quem explica? E o espaço vazio? Da onde surge tudo? Quer dizer, outro paradoxo, né? Para nossa cabeça ficar assim, maluca. Tudo isso parece ser de difícil compreensão. Aí ele fala isso lá, né? Então é meio difícil, né? Porém, não estamos aqui para compreender o que não é objeto de estudo. Nós não temos que compreender tudo isso. Não adianta a gente querer entender o incognoscível, aquilo que não se explica por palavras. Não dá para explicar. É como explicar Deus. Não dá para explicar.
estamos aqui para trazer o não manifesto para a nossa vida. Então, vamos relaxar. Nós não estamos aqui para entender nada. Entender, lembra que nós temos um cérebro e que agora esse cérebro vai raciocinar, né? A mente vai criar ideias e vai formar juízos de valores, vai catalogar, vai não sei o quê. Não é isso. Aí nós já não estamos. É uma coisa tão incrível que parece, né? Realmente um mistério. Que você só vai conseguir descobrir, desvendar, se você se entregar para ele sem querer entender nada. Só se entrega. Como a gente conhece Deus? Se entregando. Vai entender Deus? Não. Enquanto a gente quer explicar Deus, explicar tudo, explicar, a gente não vivencia Deus na nossa vida. Então, a gente precisa parar de querer explicar tudo e se render ao que é, de novo, né? Ao que é. Ao invés de querer entender com palavras, que tal se a gente entender vivendo, pegando essas dicas aqui do livro e trazendo para a nossa vida, experimentando, pegando pequenos momentos no nosso dia. Olha, eu vou deixar esse momento aqui, esses minutos, esses 15 minutos que seja, esses 10 minutos, esses 5 minutos, para eu não ser nada. Eu não sou nada. Nesse minuto aqui, ó, nesses 5 minutos eu não sou nada. Eu só sou. Eu não tenho que me identificar com nada, eu não tenho que me explicar, eu não tenho que parecer com alguma coisa. Não. Eu mergulho nisso que ele está apresentando aqui. E vamos ver o que isso vai operando no decorrer dos nossos dias. Vamos fazer de nós mesmos o laboratório. Nós somos os nossos laboratórios. Nós não podemos operar mudanças nas outras pessoas. Nós só podemos operar mudanças em nós mesmos. O máximo que a gente pode falar é comentar com as pessoas, como eu estou aqui fazendo, como ele fez no livro, ele comentou com a gente. Cada um de nós leu o livro, estamos aqui comentando. Mas se a gente não vivenciar isso, não vai passar de um monte de letras, como os livros numa estante. Se a gente não lê os livros, não é? O que eles são? Um monte de livros apenas ali com folhas e com letras, com palavras. Nada além disso. Para que a gente possa ler o que é essa essência, nós vamos precisar abrir mão de certas coisas e nos entregar. Viver apenas em conexão com as formas físicas e psicológicas e identificar-se com elas é viver inconsciente da essência. Por quanto tempo nós já vivemos inconscientes da essência? Por quanto tempo nós já fizemos isso? E será que agora a gente está pondo um dedinho ali, vislumbrando um pouquinho da consciência? Será? A forma é altamente instável, tanto que até o nosso corpo, bem lento, né? Mas é instável, ele vai se modificando. A gente não é mais o que a gente foi um dia lá atrás. Não fomos, não somos mais. A gente sabe que o corpo astral, ele é super instável. E ele vai se moldando de acordo com a nossa consciência, com o que a gente pensa, com o que a gente se identifica. O que a gente se identifica? Como a gente se sente? Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? O que a gente acha da gente mesmo? O que a gente pensa, né? Pensa o tempo todo. Aí o nosso corpo astral vai tomando essa forma.
Por isso que muitos aqui podem ser até muito bonitos, chega lá no plano astral, quem encontra até se assusta, porque é um ser até irreconhecível muitas vezes. Então, a forma é altamente instável. E por isso gera medo, gera o medo que provoca uma percepção errônea de nós mesmos e dos outros, o que gera uma visão distorcida do mundo. Então, quando a gente fica se identificando com a forma, com esse mundo, com a gente acha que as coisas são isso, que nós somos assim, que nós somos isso, que nós somos aquilo, nós ficamos pensando, nós vamos distorcendo a realidade. Nós vamos distorcendo as coisas. E a nossa mente é uma mente que distorce o tempo todo. A gente até aprendeu isso lá na PNL, né? Sobre como a nossa mente distorce. Como a gente generaliza as coisas. Como a gente distorce. Como a gente omite o que a gente não quer ver, né? O que a gente não quer, que não serve. Opa, não serve isso, deixa para lá, vamos omitir isso. Isso a nossa mente faz o tempo todo. Mas o nosso ser real, nosso corpo interior faz isso. Ele só é. Por isso que quando a gente se liga ao nosso corpo interior, nós começamos a ser mais reais, mais originais, né? Paramos de ser o que a gente não é. Quanto mais estamos ligados de uma forma consciente ao não manifesto, mais respeitamos o manifesto. Então, se a gente tem contato com esse eu real, a gente respeita o que está além de nós, externo a nós, o que está manifesto. Saberá que toda forma está destinada a ser novamente desfeita e que nada aqui embaixo, entre aspas, né, tem tanta importância. É aquilo que a Maria Helena acabou de falar aí. Parece que as coisas não têm tanta importância assim mais. É, justamente por isso. Toda forma um dia vai se desfazer, não é isso que acontece com toda forma? Ela vai se deteriorando, ela vai deixando de existir. A forma é isso. E o nosso ego, até o último suspiro, ele tem medo. Ele não quer ser aniquilado. Lembra que também foi falado isso aí em alguns capítulos atrás. O ego tem medo de ser aniquilado. Ele luta desesperadamente para existir. Porque parece que a existência depende dele. Porém, toda vez que a gente desencarna, esse ego, essa consciência que a gente tem aqui, essa identidade, né, que a gente tem aqui, em cada existência, ela é deletada. E aí a gente vai viver uma outra existência e a gente muda de lugar, a gente muda de cultura, família, e tudo isso vai moldar um novo ego, uma nova identidade que vai viver uma nova vida. Então, olha, que eterno que é esse ego agora, esse? O que é eterno? O ser real. O que é eterno? A nossa consciência. Eu tenho certeza que quanto mais conscientes nós vamos nos tornando, com certeza nós vamos desencarnar e vamos cada vez mais conscientes para outra existência. E nós vamos assumindo o nosso verdadeiro ser. E a gente para de viver apenas nesse mundo da ilusão. De morrer, desencarnar, perder essa identidade, perder tudo isso, renascer de novo, assumir outra identidade, perder muitos dos nossos valores. Por quê? Porque não fazia parte do nosso eu, não estávamos conectados com o nosso eu real, não estávamos conscientes. Agora, se a gente vai consciente, será
Não posso dizer que isso vai acontecer, mas eu fico aqui pensando. Não sei se vocês concordam, mas eu acredito que isso que a gente gera hoje, essa consciência, com certeza, numa outra existência, ela também vem. E realmente esse ser que vai nascer numa outra cultura, ele vai dar continuidade a essa conquista. Não é? Eu acredito que esses valores essenciais que a gente consegue ficar mais conscientes, esse tanto de consciência que a gente já construiu, a gente leva para a próxima vida. E a gente vai ter uma vida mais consciente. Agora, aquilo que foi baseado apenas no mundo da forma, morre aqui. Morre aqui. E é lógico que o que a gente aprende, a gente leva, não é? Está guardado lá no corpo, no nosso corpo astral, não é? Está tudo guardado, a gente sabe tudo. Mas os valores que a gente tem da consciência e que a gente já está ali entrando em contato, a gente vai dar sequência na próxima vida. Não vamos ter que começar tudo de novo. Já vai fazer parte da nossa consciência. É conquista. Então, é muito interessante, né, quando a gente começa a refletir sobre tudo isso. Então, você terá, segundo Jesus, você terá dominado o mundo. Dominado porque nós somos os fortões, os bons? Não. Aí Jesus também disse, né? A verdadeira felicidade não é desse mundo. Ele deu todas as dicas. O que é dominar o mundo? Você não precisa mais ficar à mercê do mundo. Você não fica mais ali ao sabor daquele vento do mundo. Porque você é forte, você tem uma estrutura, você está criando uma base sólida de espírito cada vez mais consciente. E Buda também disse: terá atravessado para outra margem. Então, eles estão aqui dando uma forcinha aí para a gente, né? Muita oração. Quase acabando. Então, já no final do capítulo, ele fala da morte consciente. A morte consciente que ele fala ali, o Eckhart Tolle, depois que eu pulei várias coisas ali, que ia ser meio complicado para ficar falando, né, aqui. Então, a morte consciente é aquele momento em que a pessoa tem a morte física iminente e vê o portal consciente para o não manifesto, com expressões visuais, aquela experiência de quase morte que a gente muitas vezes ouve, que a pessoa vê aquela luz, que a pessoa se vê naquele local, entre aspas, né? Muitas vezes tem um filme da sua vida inteira, aquele momento, né, ele é a morte consciente. Muitas pessoas, né, ele diz que não querem, tem medo, que é o ego, né? Não quer viver isso, porque o ego tem medo de ser aniquilado. Ele percebe que ali ele vai ser aniquilado, porque ali é praticamente a não forma. Ali ele vai ser aniquilado, né? No momento da morte. E cada portal é um portal da morte, ele fala. A morte do falso eu. E, ao passar por ele, você deixará de basear a sua identidade na sua forma psicológica, que é obra da mente. Então, cada portal que a gente vai passando para entrar em contato com o nosso eu interior, a gente já está passando por um portal da morte. Estamos passando por um portal da morte aqui, acordados e vivos, todas as vezes que a gente aprofunda esse estado, a gente entra em conexão com o nosso eu real. Porque o eu real é aquele do lado do não manifesto. E
pensamentos e mente é do lado do manifesto. Tá? Compreenderá, então, que a morte é uma ilusão, exatamente como a sua identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão, a morte, é apenas isso. Só é dolorosa se você se agarrar à ilusão. Então, a morte é como você ficar naquela calmaria, naquela tranquilidade. Essa é a morte. Mas se você ficar agarrado à ilusão, a essa ilusão que a gente vive agarrado, em nossos dias vivemos agarrados até agora, por isso que a morte para a maioria dos seres é muito dolorosa, né? Existe muito medo em relação a isso, tá? Então, nós terminamos por aqui esse capítulo, capítulo 7, e vamos, na próxima semana, a gente vai falar no capítulo 8, que vai falar de relacionamentos iluminados. Vamos ver o que ele nos reserva.